E já que está o Rui Paixão, Rui Paixão. Epá, estou aqui, ficaste Paixão, pá, e é bom, pá. É ótimo, é o que vocês quiserem, na verdade. Olá, Rui, obrigado Olá. por teres vindo. Vieste aqui falar-nos hoje do teu espetáculo Hamster Clown. Sim, O que é isto? O que é isto? É uma boa questão, nem nós sabemos responder, porque é um espetáculo, é uma grande loucura. Eu não sei se vocês já viram algumas imagens daquilo. Sim, eu vi que cores, efeitos. Cores, efeitos especiais, eu tenho assim uma prótese na cara que me transforma este rosto num hamster. Mas não é um hamster normal, é um hamster alien. Portanto, isto é colocado, o espetáculo é colocado num mundo à parte. Okay. Exatamente. Basta. E a possibilidade que nós levantamos é, e se os humanos não descendessem dos macacos, mas descendessem dos ratos. E esta figura vive isolado, um bocadinho à lá Príncipezinho, que vive no seu próprio planeta. Esta personagem tem o seu próprio mundo, o seu próprio planeta, só que visitou o planeta Terra, mais concretamente a cidade de Lisboa, e interessou-se por algumas coisas que se passaram aqui e decidiu apropriar-se delas para viver a sua rotina. Pelo que eu percebi, isto é uma peça em que tu atuas, mas é sem texto, não é? Sem texto, não há uma única palavra. É um monólogo sem texto. É um monólogo Como sem é que... texto. Exato, desculpa. Não, força. Esta é a minha paixão desde que comecei, não é? Primeiro porque isto começa de uma forma muito simples. Eu queria muito viajar e, como não tinha dinheiro, decidi construir um espetáculo para poder viajar. E na altura tinha que ser sem texto para garantir que podia vender. E esta é a grande justificação. E depois comecei a aprimorar as técnicas, a interessar-me cada vez mais pelo palhaço, pelo mimo, pelo efeito visual do corpo. E é uma demanda sempre que tento criar um espetáculo assim. Porque, por exemplo, tu és um artista de rua, tu estudaste mesmo artes circenses, ou seja, não sei, o teu curso é mesmo clown, tiraste esse curso? Não, nada disso. O meu curso é de ator. Ok. Ou seja, eu não fiz artes E circenses. tu agora dizes tipo, não, nada disso, eu tirei gestão. Não, eu fiz gestão de empresas. engenharia, sim. Fizeste engenharia? Não. Ele acredita És em tudo. ator, então é Em que normal. ano? O Ricardo já está tipo, em que ano? Se calhar andámos na mesma Sério? faculdade. Não, mas eu fiz teatro, fiz 3 anos de teatro na Academia Contemporânea de Espetáculo, no Porto. Só que no meu 3º ano eu entrei assim em modo chateado, não é? Estava a perceber que aquilo não ia ter grandes saídas para mim e estava a ficar triste. E então tive de encontrar uma solução. E a solução mais óbvia naquela fase do último mês de escola foi queria fazer uma experiência americana, que era passar um ano sem fazer nada, Um gap sem year, estudar. sim, ok. Sim, sem estudar, viajar, e foi essa história que contei há bocado, não tinha dinheiro, eu resolvi. E tu, em relação a este espetáculo específico que estavas a explicar há pouco, que é um alien, um hamster alien, Certo. os humanos descendem dos ratos, a minha pergunta é, esta ideia surge aonde? Tipo, às 7 da manhã, ao acordar ou ao deitar? É? Olha, eu e o Ricardo Neves, que foi quem criou o espetáculo comigo e é o encenador do trabalho, nós fizemos 3 residências artísticas antes de começar sequer a conceptualizar o espetáculo. E isto foi para nos encontrarmos e conhecermos. E o que acontecia foi que nós começamos a construir o espetáculo em tempo de pandemia. Estávamos enclausurados em casa, deprimidos, eu tinha partido um dedo, portanto estava assim mesmo, é o fim do mundo, não é? E quando começamos a falar do espetáculo, as primeiras sensações que nos davam era retribuir ao público uma sensação de liberdade. E essa liberdade começava em nós, que era, por que não fazer um espetáculo onde as primeiras ideias que nos vêm à cabeça são as ideias que nós seguimos. E então começamos a construir o espetáculo com essa máxima criatividade e sem nos reprimirmos. O que faz sentido, se é para ser um alien, é para ser um alien. Claro. E ser algo completamente distante da realidade que nós conhecíamos. Portanto, aqui nada do que vocês veem em palco pode ser reconhecível do mundo terreno que nos é comum. Por acaso, eu ia perguntar-te como é que, porque pelo que eu percebi, é um espetáculo que conta com muitos efeitos sonoros e visuais, de maneira que tu geres essa interação. E o que é que, por exemplo, o que é que vocês querem despertar nas pessoas? Como é que jogam com esses elementos e como é que é a tua maneira de gerir isso tudo? Sim, o espetáculo tem uma característica que eu acho muito interessante, que é a transfiguração. Desde o primeiro momento que o performer, o ator, chega a palco, tu não reconheces ali um rosto humano. E o corpo dele também é a mesma coisa. De repente ele vira um gato, de repente Já estás gato, eu vou explicar. ele transfigura-se, não é? E eu acho que o facto de ele não falar coloca o espectador num lugar comum entre todos nós, que é o lugar da não comunicação verbal. E isso desperta um instinto mais primitivo entre todos nós, pelo menos eu acredito nisso.
o lugar do silêncio, o lugar de agora temos que nos entender quase como no amor ou nas coisas invisíveis, não é? Como as pessoas vão descobrir depois na universidade, como vocês estavam a falar. E este lugar do invisível mais primitivo, eu acho que é a emoção mais fixe que as pessoas vão sentir durante todo o espetáculo. E o efeito visual acompanha isso. Estás o tempo todo sozinho? O tempo todo sozinho. Sozinho, mas com toda a parafernália atrás. Nós temos videomapping que é usado no espetáculo, uma mega cenografia e todos os adereços que são chamados a cena têm um efeito mágico qualquer. Mas para ti acresceu um bocado de pressão, ou não? Estás ali sozinho durante todo o espetáculo, apesar de toda a cenografia que estás a dizer, não sentes uma pressão maior de pá, agora tenho que estar aqui a dar tudo o que tenho a estas pessoas? Foi horrível, não é? Porque o meu último espetáculo antes deste tinha sido no Cirque du Soleil, na China, com 50 pessoas em cena. E de repente dão-me na circunstância de ter que criar 1 hora de material em que estou sozinho e o objetivo é o mesmo, que é garantir que as pessoas passam 1 hora super agradável e que saem dali satisfeitas. Claro que a pressão é gigantesca, mas o desafio foi generoso por parte do Teatro do Elétrico. Desculpa. É pá, porque eu precisava de fazer aqui um follow-up em relação ao Cirque du Soleil na China. Os chineses curtem então... A cena do clown. Eles lá não têm clown, ou seja, eles não reconhecem sequer a palavra palhaço, ou não têm o tipo do nariz vermelho e da cara pintada de branco. Pois é, porque era um bocado essa a ideia que eu tinha, mas tem outro tipo de referência, ou não? Tem o Monkey King, que é no que representa neles a ópera chinesa. Eles têm lá uma personagem que é o cómico, que é o mais acrobático, que tem a função de fazer o comic relief dos espetáculos. Então, o que foi curioso na China foi que eu inspirei-me no Monkey King para criar um palhaço versão macaco. E de repente a personagem foi apropriada pelos chineses, eles adoraram aquilo. É muito fixe. Eu por acaso, eu falar um aspecto que eu ouvi na tua biografia, digamos, e isto solta-me logo à vista, tu estiveste no Fringe, na Escócia, no festival. Eu estive no Fringe Festival em Edimburgo. Aliás, foi no meu primeiro ano de viagem. Foi a primeira grande demanda, muito por influência, não é? O Pedro Tochas, que, pronto, ou seja, foi uma das primeiras grandes referências que eu tive quando começou a abrir esta possibilidade de poderes viajar, a passar o chapéu na rua, e o Fringe Festival fui lá ver como é que aquilo funcionava e sim, participei no festival. Ricardo pergunta porque todos os comediantes têm esta vontade de ir ao Fringe atuar. Certo, eu não estive no Fringe versão indoor, que é mais reconhecida pelos stand-ups ou pelos espetáculos de comédia e pelos espetáculos de grande dimensão. Eu estive na versão rua. Não estiveste no Fringe, não precisas de... Tive no Isso Fringe. chega, tipo, não há aqui uma distinção para nós. O que eu mais achei fascinante no Fringe foi a minha introdução às artes de rua e aquilo, todas as manhãs os artistas uniam-se numa praça para passar o chapéu entre eles com o seu próprio nome para definir os horários de atuação, ou seja, aquilo para mim, eu passei 3 anos a estudar Shakespeare e a tentar perceber o que é democracia, política e não sei o quê, e de repente encontro-a perfeita no meio de artistas de rua. Com um chapéu. Com um chapéu. Por isso era um sistema. E eu acho que aí foi o primeiro momento em que eu disse, ok, eu quero mesmo fazer artes de rua e estar aqui na rua. Giro. É engraçado isso. Vocês já estrearam esta peça no Teatro São Luís e vocês vão passar também ao Odivelas, Lolé, Braga, Ovar e Ilhavo. Sim, nós Lolé já tivemos, agora fazemos Odivelas, é a mais próxima, 15, 16 e 17 de outubro. Okay. Espetáculos 15 e 16 às 9 da noite e 17 às 4h30 da tarde. Deve ser um domingo, provavelmente para ter esses horários. Portanto, vão ver, Hamster Clown é o nome da peça, um monólogo sem texto, no mínimo curioso. Nunca esqueceste as falas, certamente. Nunca me esqueci das falas, é incrível, não é? Tu nunca entras para a palco a pensar, se calhar não vou saber o texto. Não, eu só espero não me engasgar no corpo e ele não ficar adormecido. Mas a questão é, se tu te enganares, as pessoas vão reparar. Não. Portanto, a liberdade artística é imensa. É brutal, porque há uma zona de improviso que eu gosto de implementar e era uma das grandes lutas, porque o Ricardo Neves, por sua vez, ele nunca tinha feito teatro físico. Então, e ele que escreve teatro e todos os espetáculos dele partem essencialmente do coro e da voz e do texto dito. De repente ele dá-se numa circunstância em que estamos a ensaiar e ele marca uma coisa, então entras da direita para a esquerda. E de repente, onde é que está o Rui? E ele está a sair debaixo da mesa, porquê? E esse lugar de tu estás a ver uma coisa que está super marcada, porque ele exigiu que tivesse tudo marcado e coreografado ao pormenor.
mas que de repente tudo pode acontecer e é aí que o riso verdadeiro nasce do público. Para mim, este espetáculo é de facto uma viagem, a cada momento que ele acontece. Rui, muito obrigada. Obrigado. Não vejo melhor motivo para irem ver o espetáculo, portanto vejam as datas na internet, mas 15, 16 e 17 em Odivelas. Em Odivelas. Às 21 e domingo assumimos que é dia 17 às 4h30. Obrigada, Rui, por teres vindo. Obrigado, Obrigado. eu. Tudo bom. Incrível.